Oi, oi! Aqui é Jó Rodrigues, do canal Vida Sem Filtros, com vlogs e reflexões que edificam a vida de vocês. Tudo bem com vocês? Muitas pessoas, muitos amigos meus, muitos inscritos estavam aí ansiosos para saber a terceira parte, tomara que última, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou tentar resumir para que seja a última parte da história da minha vida, para que sirvam de reflexões, para que sirva de testemunho para vocês, para que vocês possam saber que as coisas boas, as coisas sobrenaturais, não acontecem só com pessoas que moram em outro país, longe, com pessoas conhecidas. Acontece perto de vocês. As pessoas que me conhecem pessoalmente, conhecem minha história, conhecem minha vida, conhecem minha superação e entendem e pegam para vocês esse exemplo de vida, que eu já peguei muito exemplo com muitas pessoas também, e que sirva de elevo espiritual para a vida de vocês. No outro vídeo, eu falei sobre como Deus me deu o companheiro, que é o meu marido hoje, Rossini, há 17 anos juntos, como que eu consegui a minha filha, que nasceu prematura por causa do caldo de cana, como que eu consegui a minha casa e como que eu consegui o meu carro. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não para me vangloriar, não para mim querer ser melhor que ninguém, porque nós sabemos que nós podemos tudo naquele que me fortalece. É só para servir de testemunho para a sua vida, de testemunho para vocês entenderem que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre uma coisa não muito boa, mas também que serviu e cooperou para o meu bem, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Depois que o Senhor nos deu o nosso carro, e nós já tínhamos nossa casa, já tínhamos a nossa primeira filha, nós começamos a orar ao Senhor e nós decidimos ter outro filho. Nós sabemos que nossa vida é muito corrida, e eu faxinando, e nós já temos nossa casa, e nós já fazemos, nós temos o nosso carro, agora nós vamos ter uma locomoção melhor, vamos ter um filho. Nós oramos, tentamos, e depois de longos 2 anos e 3 meses, veio o meu positivo. Eu fiquei muito feliz, meu marido e minha filha ficaram super felizes. Eu nem imaginava que eu ia ter um canal no YouTube. Eu gravei um vídeo, escrevi numa fralda que ela ia ter um irmãozinho, gravei um vídeo e todos muito felizes, esperando o meu segundo filho. E se passou uma semana e começou um sangramento. E eu cria que aquilo ia passar, porque nós oramos muito. Eu fiz um check-up, eu fui no ginecologista, eu tomei ácido fólico e estava tudo certo para ir a gravidez para frente. Mas nós muitas vezes não entendemos os planos do Senhor Jesus. E ali eu já estava com 1 mês e alguns dias, e eu tive um sangramento maior. E eu fui no médico, voltei, ele fez ultrassom e constou que eu estava sofrendo um aborto espontâneo. E eu saí de lá arrasada, eu saí de lá muito triste, porque eu sonhava muito com esse filho. A minha filha sempre sonhou com o irmãozinho, e eu saí de lá sangrando e triste, porque eu cria que eu ia estar com meu filho no final do ano, que ele ia nascer em outubro, eu cria que eu ia estar com ele no colo. E eu não entendi o trabalhar do Senhor Jesus, nós sabemos que nós somos humanos, eu fiquei muito triste, e eu fui convidada para louvar um hino numa zona rural, perto da roça da minha sogra. E lá eu cantei o hino Questiona, Adora. Muitas vezes é fácil a gente cantar esse hino quando a gente não está passando por nada. Mas quando a gente está sangrando, sofrendo a perda de um aborto, de um filho, é difícil. Mas eu louvei com o coração quebrantado, do fundo do meu coração, e entendi que se Deus ele não quiser fazer, ele não faz. E se ele nos deixar no deserto, nós temos que ficar no deserto. E se ele permitiu aquela perca, ele tinha algo para me ensinar. Sabe, queridos, que quando alguma amiga minha sofria uma perca, eu sofria muito por elas. E uma das coisas que eu achava que não ia conseguir suportar era uma perca. E nisso, eu conversei com minha filha, com meu marido, nós choramos, nós ficamos de luto pelo nosso filho, nós sofremos. Na verdade, até hoje eu fico um pouco comovida, porque era para ele estar aqui.
Eu não sei o que ia ser, se ia ser menino ou menina, mas era para ele estar aqui. E o Senhor aprovou levar. E nisso nós damos continuidade à nossa vida, adorando e agradecendo o nome do Senhor, porque Ele que rege a minha vida. E por mais que eu temia uma perca, é o Senhor que é o dono da vida. Se Ele quis que essa vida não gerasse, eu compreendi, continuei falando do amor dEle, continuei fazendo minhas faxininhas e trabalhando. Nesse meio termo, o Senhor Jesus Cristo nos deu duas vitórias, vamos dizer, financeiras. O meu marido trabalhava em uma marcenaria aqui, na minha cidade, Araçuaí, Minas Gerais, com um patrão maravilhoso, ao qual eu admiro muito. Hoje é concorrente dele, mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de coração maravilhoso. E ele trabalhava, e o Senhor Jesus tocou no coração dele que ele devia sair para ele trabalhar para ele mesmo. Como sempre, muitas pessoas não apoiaram, falaram que ele não ia conseguir, que as empresas de Araçuaí, na minha cidade, por ser uma cidade pequena, não ia para frente. E mesmo assim, nós com ousadia no Senhor Jesus, o meu marido deixou ali a marcenaria desse patrão dele, que é uma pessoa muito boa, mas ele tinha que sair de lá, porque o Senhor queria que ele montasse um negócio próprio. E ele abriu uma marcenaria aqui na nossa casa, no fundo de casa, a qual se chama a Marcenaria Paraíso, realizando o seu sonho na madeira, a MP. E o Senhor Jesus nos deu essa vitória. Esse ano, 2020, vai fazer 3 anos, graças a Deus. E muitas pessoas também riram, caçoaram, falaram que não ia ficar nem 6 meses, falaram que nós íamos passar fome, porque Roy ia sair de um emprego assalariado, que ele ia sair de um emprego fichado, que tinha 13º, né? Que tinha todos os benefícios, para ser autônomo, que é uma coisa assim, né? Que não é muito certa, uma coisa imprevisível. E mesmo assim, o Senhor nos honrou diante de zombaria, diante de palavras negativas. Esse ano, para a glória de Deus, a MP vai fazer 3 anos. E nisso, nós orando, agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, a minha sogra mora na roça, né, nessa zona rural, e aí a gente gosta de ir lá, só que a gente queria o nosso cantinho. E aí nós começamos a orar ao Senhor também e trabalhar, eu como sempre faxinando, ele já trabalhando na marcenaria aqui em casa. Ele estava começando a ser conhecido pelos serviços dele, né, ter confiança, ter credibilidade. E a gente conseguiu, a gente orou e falou: Senhor, eu quero uma terrinha pra gente plantar. E eu falei desse jeito: eu quero uma terrinha pra gente plantar, para nosso consumo, pra gente vender e para ajudar o próximo. Se não for para o Senhor dar, que não nos dê, porque o nosso coração é enganoso. Se for para nós nos ensoberbecermos, não nos dê. E fiz essa oração numa terra que ainda não era minha, eu, minha filha e ele. Nós entramos lá dentro do mato e orando. E oramos. E aí, na outra semana, quando a gente foi, o proprietário, ele. A gente tinha comentado com o meu sogro que era um sonho ter uma terrinha. O proprietário resolveu vender esse pedaço, uns 2 hectares pra gente. E ali a gente sem nenhum real. A gente estava acabando de abrir uma empresa, eu estava acabando de sair de um aborto. E com as faxinas, eu juntando as faxinas. E em 2 meses e meio, mais ou menos, a gente conseguiu juntar o dinheiro para comprar essa terrinha na roça. Ele fazendo bico, né, que ele já tinha a marcenaria dele, e trabalhando, e Deus mais uma vez nos honrou. Eu quero falar para você que não importa se você é um gari, se você é um pedreiro, se você é uma faxineira também como eu, seja de hospital, se você é um garçom, ou de casas domésticas, né, como eu, se você é um garçom, não importa se você é um vendedor de salgadinho na rua, de picolé, sonhe alto. Antes eu não conseguia as coisas, sabe por quê? Eu me pensava, eu sou faxineira, eu vou ficar só pensando aqui nessa vassoura, nesse balde, nesse pano de chão, e vou viver assim. Mas quando eu não coloquei no meu coração que dependente do que eu faço, o Senhor me honra, eu não ia conseguir. Quando eu coloquei isso no meu coração, queridos e queridas, o Senhor Jesus me honrou. Porque quando a gente é fiel ao Senhor Jesus no pouco, Ele nos coloca no muito. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. E ali, quando eu coloquei no meu coração que eu não ia ficar sem casa, que eu não ia ficar morando de aluguel, que eu não ia ser caçoada por andar na bicicleta, a qual minha filha estava maior do que a bicicleta, a cadeirinha da bicicleta, que eu não ia passar por essas humilhações, quando eu coloquei isso no meu coração, sem soberba, sem mágoa, e orei, o Senhor me honrou, porque é só Ele que pode nos dar as coisas. E ali a gente feliz por essas 2 conquistas, pela casa, quer dizer, pela casinha na roça, né? E pela empresa. Nesse meio termo, se passaram 1 ano e 3 meses. E de repente, eu estava grávida de novo.
Fiquei muito feliz e muito insegura e muito triste. Eu não quis participar da notícia para minha filha. Eu mandei por celular pelo meu marido e ele anunciou para ela. E ele me disse que ela chorou muito e ficou muito feliz. E ali eu fui vivendo um dia após o outro. Todos os dias eu levantava, orava na minha barriga e falava: Senhor, deixe que esse bebê fique. E quando passou ali 1 mês e meio, eu já comecei a ficar mais segura, porque no outro filho que eu perdi com 1 mês e meio. Quando passou, eu falei: Senhor, passou do tempo que eu perdi o outro, então vai dar certo. Eu já comecei a olhar roupinhas, já comecei a ganhar roupinhas, já comecei a imaginar o cheirinho, já comecei a sonhar, já comecei a olhar as coisas na internet. E ali a minha fé foi aumentando e a minha segurança foi diminuindo. Mas todos os dias eu olhava se eu estava sangrando. A primeira coisa que eu levantava era saber se eu estava sangrando. E eu comecei a ficar ansiosa e comecei a orar ao Senhor e pedir a Ele que me ajudasse na minha incredulidade. E eu todo dia vivia um dia após o outro. Eu vivia todos os dias como se fosse o único, esperando que tudo desse certo. E estava na véspera do aniversário de 10 anos da minha filha. E eu comecei a orar e preparamos um hino, né, de Samuel Mariano. Deus está escrevendo para cantar no aniversário dela, como ação de graças ao Senhor, que Deus estava escrevendo uma nova história para a gente, pelo nosso filho. E ali com 3 meses e meio, eu tive um sangramento, estava arrumando a casa para o aniversário dela. E quando eu cheguei na doutora, constou que era uma gestação aniembrionária. Como poderia imaginar que meu útero estava um saco gestacional, o líquido, tudo bonitinho, o saco gestacional estava do tamanho de 3 para 4 meses e não tinha bebê. E ali, mais uma vez, eu saí triste, saí chorando, mas entendendo o Senhor Jesus Cristo, porque Ele me deu força naquela hora. Eu voltei para casa, não quis ir para o hospital. Como era uma gestação maior, eu tive aborto dentro de casa. E quando saiu o saco gestacional, a minha filha estava comigo. Eu dei graças a Deus por ali não ter um embrião, um feto formado, porque na verdade ele está com 4 meses. E eu fiquei aliviada dela não ter visto ali, porque Deus já tinha feito derreter no meu útero. Para quem não sabe, gestação embrionária é quando o embrião ele começa a desenvolver e ele morre e o corpo absorve ele, só que o corpo não entende que não tem bebê e continua a gestação para frente. E foi isso que aconteceu comigo. E ali, no aniversário dela, eu tive que mudar o hino. A gente ia cantar o hino de Samuel Mariano, como eu disse. E ela falou assim: mamãe, vamos cantar o hino de Jó. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que Ele faz. E ali no aniversário dela, aqui na minha casa, a maioria dos meus amigos estavam sabendo. E eu cantei o hino de Jó, que pergunta como é possível adorar se não tem motivos para cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que Ele faz, nem muito menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim eu e ela louvamos esse hino para engrandecer o Senhor. Não que nós não estávamos sofrendo, não que nós não estávamos sentindo falta. Eu tinha 1 semana que eu tinha perdido, mas eu estava feliz por ter ela e estar completando mais 1 ano de vida. Pelo Senhor, Ele ter me dado ela como presente. E eu quero deixar uma palavra para você. Não importa quantas percas você teve na sua vida, tanto de filho como de percas materiais. Talvez você que me ouve nessa noite, nesse dia, nessa tarde, tenha perdido até a esperança. Mas saiba, a esperança está em Jesus. Creia no Senhor Jesus, busque a Ele e saiba que dependente das coisas que você passa, você vai vencer. Porque não que eu seja forte, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu tenho fé e eu tenho esperança. E ela é baseada no Senhor Jesus Cristo. Independente das coisas que eu já passei e as quais eu ainda vou passar, eu sempre vou confiar no Senhor e espero que você que me ouve faça o mesmo. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Shalom Adonai. Tchau.